tristeza e alegria. Juntos, unidos, mais tristeza do que alegria, já vou afirmando. O Palmeiras segue na Copa do Mundo de Clubes, joga contra o Chelsea, um reencontro de outros tempos. E aqui a turma está preparada para repercutir essa grande vitória, talvez a maior entre Botafogo e Palmeiras se enfrentando. E eu começo mostrando o secador número 1 do programa, Ronaldo Giovanelli. Aceita que dói menos, Rona. E não acabou ainda, tem mais uma semana pra comprar fralda. Aproveitando, eu vou tirar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já foi. Aqui já foi. O Mengo já foi, aqui vou tirar. Agora desse lado aqui, né? O Botafogo já foi também, bebido. Aqui só não foi ainda. Tira a mão, tira a mão. Aqui, ó, vai balançando. Deixa. Cansei. Ah, a história da soberba? Não, mas tá uma soberba esse cara, mas calma, porque dele tá guardado. Só que eu vou te falar a verdade, eu não seco mais Palmeiras, não. Muito chato secar o Palmeiras. É? Ah, muito chato. Quando você acha que vai cair, não cai. Quando você acha, não, eu parei de secar. Deixa pro Ronaldo secar. Sério? Aqui. Cansou? É, eu tô muito pé frio também, cansei de secar. Tô segurando o urubu aí. Não, o urubu aqui é, eu tô simplesmente pra me perder. Ele tá numa fase pra ele falar, viu, meu? É, o urubu tá machucado, não Já teve era. jeito, né? Foi bicado aí por uns alemães. Agora, Marco Aurélio Cunha, não teve jeito. Abel Ferreira continua na parada, Marco. Boa tarde a todos, bom almoço. Era esperado, o time do Abel era mais consistente. A gente torce pelo Botafogo, eu torci pelo Botafogo, em memória ao meu tio Domingos, querido, mas tava meio claro. Doutor, o Abel continua sendo o herói do Brasil? O Abel continua? Não é o herói do Brasil. O herói do Brasil é Tele Santana. Desculpa, herói do Brasil. Cada um defende o seu. Paulo Autuori, que foi campeão do mundo. Vamos esperar, se for campeão do mundo, ele entra nesse patamar de heróis brasileiros, português brasileiro. O Tite. É que o senhor achou que o Renato Paiva ia ser, só por causa Pois disso eu é, perguntei. e só completando, o Renato Paiva ser demitido mostra que SAF não significa nada, apenas a cabeça do dono que funciona como qualquer presidente de associação. Então não há profissionalismo, me desculpe, é um absurdo demitir o Renato Paiva. Foi um amor de Ulisses, verão. hã? Mas foi um amor de verão, então, doutor? Não só amor de verão, porque ele foi beijado quando venceu o Paris Saint-Germain com a mesma estratégia que perdeu pro Palmeiras. Qual é o critério? Me desculpe. Tá mais pra paixão de verão. Ulisses Costa. Quero saber se você narrou o gol do Paulinho, como foi. Quanto fôlego você imprimiu, Ulisses. Boa tarde. Que golaço. E foi pela direita. Lindo. E pela direita. É bom, direita. É roubado o Rios, que jogou o Rios. O Palmeiras é favorito contra a equipe do Chelsea, pra mim. Não tanto porque não terá desfalques, né? Terá zaga desfalques inteira, como o Comerez, o Murilo não joga, a gente já Sim, a sabe. zaga. O Gomes também, entendeu? Então isso é um problema que o Abel, quero que o Abel resolva. Mas pra mim o Palmeiras passa pelo Chelsea, tô botando no verdão. Agora, Ulisses, você tocou num ponto correto. Será que não é bom também deixar os caras curtirem, dar um dia pra ainda saborear essa vitória contra o Botafogo? Claro que o Chelsea é um adversário muito difícil, outro europeu, uma equipe jovem, com valores interessantes. Cicinho, agora é outra história. Acabou o confronto brasileiro e a sequência reserva um sul-americano versus europeu, Cicinho. Boa tarde, amiguinhos. É isso aí. Tem que dar descanso, Que realmente. desânimo! Tem que dar descanso realmente pro Palmeiras, mas também pressão, porque o Palmeiras é obrigado a ganhar essa competição. Porque de nada vale encher o bolso e voltar sem título. Segura aí, hein? Entendeu? De nada vale. Então, Palmeiras, vocês são favoritos contra o Chelsea. a gente não quer. Taca neles. A gente não quer seu favoritismo, não, senhor. É favorito, senão o que tá fazendo lá? Passeando na dia? Radicalizou, mudou o discurso. Beijão, vai lá pra beijar o Mickey? Não, tem que ganhar. A gente tá passeando com o Mickey lá, fica tranquilo. Bom, o comentarista mais europeu do Brasil será mostrado agora. E ele é João Paulo Capelanes. Aqui, nada como o tempo, né? Cadê o caramelo? Cadê que só fala mal do futebol? Cadê que não valoriza? Cadê? Um por um, aqui. Cadê você aqui? Você aqui. E você aqui não, viu? Você é o próximo aqui, ó. Um do Cicinho aqui e o outro seu. Não, Já. Aproveita essa mania aqui, ó. Já. Hoje ninguém triunfará tanto neste programa. Ninguém será tão feliz, tão completo, tão aliviado quanto Edu Dracena, que já teve inúmeras batalhas da vida na carreira dentro do campo e agora passou pela sofrência da torcida, do nervosismo, da ansiedade e da pressão imposta por Ronaldo Giovanelli. Boa tarde, Renata, meus amigos. É um programa meio triste, pô. Boa animação. Segunda-feira. Aí você perdeu o clássico da Série B. Perdeu o clássico da
pra ele? Tem um presentinho pros meus amigos. É. Pra todos eu trouxe, hein? Ah, mas como você tá generoso. Pra você, pra você ficar no controle remoto. Pra você. A conta tá alta já. A conta tá alta. Eu? Pra você sim. Você não é Palmeiras, não. Você vira casaco. Daqui. Pra que Pra você secar. Assistindo o sofá, assistindo o sofá. Tira o sofá? Fica tranquilo. O que é isso aí, Edu? Um banquinho. Pra quê? O Scarpe também sentar. O que tem a ver com isso, velho? Tem duas almofadas ali. Pra você sentar, meu irmão. Obrigado. E o outro banquinho é pra quem? Tem um embaixo da camisa. Eu quero só saber de quem é o outro banquinho. O outro banquinho é pro meu amigo, tamanho do doutor. Doutor, vai esticar a perninha aqui, doutor. Bota a perninha aí. Esse, Trabalhar dessa maneira, não é? Aliás, gente, secadores apostos e não foram muito felizes, muito bem utilizados, porque o Palmeiras, por enquanto, segue no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. E ó, quem segue aqui no programa sempre, firme e forte também, Everton Guimarães, ele profetizou. Ele disse, o oráculo afirmou que o Palmeiras passaria. Everton, boa tarde, muchacho! Mais uma semana, pelo menos, hein? De empolgação. Guapa! Mais uma semana, pelo menos. Graças. De um futebol. Renata, a Copa é passar. Ai, mas isso é muito raso. Ó, dane-se se é raso. O negócio é passar. Jogar bem e morrer vendendo saúde? Encarar o Bayern e morrer vendendo saúde à vantagem? Não, é passar. E o Palmeiras tá rompendo. Mas agora 3 desfalques numa linha de 4 defensores é pra doer, hein? Meu Deus. É, agora é o futuro, que é outra história. Por enquanto, apaguem os secadores, desliguem os secadores, esqueçam, poupem energia. Não deu certo. O Botafogo até aqui criou uma casca que pode causar a diferença entre as duas equipes, Botafogo e Palmeiras. É que um já está cascudo na competição. O Palmeiras não mostrou porque veio ainda. Como é que eu vou dar minha energia? Eu preciso dessa gasolina. Depois de muitas análises, levantar nomes e tal, eu descobri que coletivamente o Botafogo é melhor e individualmente o Botafogo supera o Palmeiras também. Vou ser sincero, não pego nada. Zero. Porque eu não reconheço competência. Agora eu tenho um negocinho pros meus amigos aqui, viu, Renato? Um negocinho? Um presentinho? Um presentinho. Toma pra você. Olha. Um secadorzinho na televisãozinha ali na frente ali. Isso vai estar ligado já começa a ligar para esquentar. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como consertar um secador que não esquenta. Bruno Fux versus Jair. Que pena que o Santos perdeu esse atleta, Jair 1000 vezes. Aí tá difícil. Versus Igor Jesus. Descosta. Igor Jesus. Esse menino vai machucar. Esse menino vai machucar. Esse menino vai machucar. Esse cara é meio louco. Escrevam o que eu tô falando aqui. Um jogo horrível, um calor absurdo. Vai ser 0-0 nos pênaltis. A redenção dele. John. Sandy. 1-0 Botafogo. O Cicinho, um controle remoto. Já que seu time não tá lá no Mundial. 2-1 Botafogo. E aí, descendo o rio Tamsé, está aquele famoso criminologista, Inspetor Willoughby. Então é, pessoal. Eu vejo diferente. Acho que vai ser um jogaço. 3-2 pro Botafogo. Ô, Ronaldão, estão falando que é feio torcer pro Botafogo contra o Palmeiras, irmão. Feio? Falaram que é feio. Torcer pro Botafogo? É, contra o Palmeiras. Então nós não morri! Ronaldão. 3-1 para o Botafogo, menina! Botafogo, menina! Ronaldão, prepara o secador, hein? Os caras estão falando que é rumo ao bi. Se o secador de cabelo parou de funcionar, você liga daqui, liga dali, ele não roda. O meu palpite com dor no coração. 1-1 no tempo normal e na sequência passa o Palmeiras. Uia. Um 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Vou mandar um abraço aí pro meu amigo Edu. E graças a Deus deu tudo certo. Palmeiras no Mundial é igual excursão, sabe? Pra Aparecida do Norte. É bate e volta. Ferreira versus Renato Paiva. Se perder, passa o Renato Paiva a ser o herói do futebol brasileiro.
Abel Ferreira continua ainda intacto, está no Mundial, está na Copa do Mundo. E aquela história, era um confronto brasileiro, foi definido na prorrogação. O Palmeiras até poderia ter antecipado esse gol, não precisava esperar tanto. O Botafogo talvez tenha cansado fisicamente, grandes embates contra gigantes europeus. E aí acabou perdendo essa vaga para o Palmeiras, que agora joga contra o Chelsea. Com dor no coração. Deixa eu aproveitar esse banquinho aqui, olha. E aí, Sgarbi, quem diria? Ganhar ou não é outra história, mas tá seguindo, tá acumulando dinheiro. Tá bem na foto o Palmeiras. Só pra ter uma noção, algo que me chama a atenção, você para pra ver a premiação que o Palmeiras ganha com agora o gol do Paulinho. Cara, quase que o Palmeiras pagou no Paulinho. Impressionante, né? Assim, você para ver, o Palmeiras contratou esse grande jogador que não pode jogar mais de meia hora, o próprio Abel falou isso, só que com o gol dele, só a premiação já bate lá mais 70 milhões. Então a gente vê como são coisas interessantes do futebol. Eu, de verdade, pra ser muito sincero, fiquei constrangido com o jogo do Botafogo. Mas constrangido, assim. O Botafogo foi tão elogiado. Pô, foi bem contra o PSG. Jogou bem contra o Atlético de Madrid. Aí pegou um Palmeiras que é fortíssimo, mas contra o Palmeiras. Um time que já tá acostumado a jogar. Pô, escondeu lá atrás, não jogou. Escondeu, o Palmeiras que não deixou jogar. Aí é o ponto, aí é o mérito. Mas eu esperava mais do Botafogo. Por isso que vai gerar um debate aqui isso. Só que o Mas por que você não esperava mais do Palmeiras? Não, porque o Palmeiras nessa competição não tinha entregado ainda algo que, nossa, o Palmeiras tá jogando muita bola. Nesse jogo agora... O Palmeiras jogou com o vento até aqui, velho. Não, mas nesse jogo agora entregou. Esse foi o jogo que o Palmeiras jogou com o Palmeiras, jogou bem, indo pra cima. O Abel escalou muito bem o time, muito bem o time. O Palmeiras era surpreendeu outra vez, porque ninguém consegue acertar uma escalação de 1 a 11 dele. Esse Alan, jogador do Palmeiras, muito bom de bola também, ele acertou em cheio. Só que o Botafogo, por isso que eu entendo, o Paiva não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção. Tanto que o Botafogo ficou um tempão sem treinador, né? Aí, pô, contra o Palmeiras, joga como um time pequeno, o Botafogo, não dá. Tão certo em ficar super incomodados e era pra ter sido mais. O Palmeiras tinha que ter vencido esse jogo por 2-0, pelo menos, cara. Pelo menos isso. Agora, Capelanes, é impressionante, porque quando ganhou do PSG, o Botafogo virou o time do mundo. Na Europa, elogiado, ganhou do campeão da Champions League, campeão da Libertadores versus Champions League e deu o Botafogo. Só que será que acabou o gás? Porque um jogador só não se justifica. Claro que é muito importante você contar com o Gregore, é um atleta que encaixa demais na equipe principal, mas não pode ser só isso. Eu vou mais na sua linha, porque eu acho que a gente minimizar o Botafogo pela fraca atuação que de fato teve, é minimizar também o que o Palmeiras fez. Entendeu? Concorda comigo, Edu? Claro. Porque assim, a gente pode procurar aqui o argumento que for. A gente dificilmente vai achar um argumento para poder explicar o porquê que o Botafogo perdeu. A gente vai conseguir pegar mais argumento por que o Palmeiras venceu. Ou talvez por que o Palmeiras não venceu no tempo normal. Essa é a pergunta. O que fez o Palmeiras não vencer no tempo normal? Porque criou para isso. Mais uma vez, não aproveitou as oportunidades que criou. Agora, vai falar o quê? Eu esperava mais o Botafogo, de fato. Eu acho que todos nós aqui esperávamos um pouco mais o Botafogo pelo que entregou em nível de disposição, de entrega tática, de entrega técnica que não houve. Se você pegar o recorte do Palmeiras, por exemplo, do Richard Rios, se fosse o Toni Kroos com a mesma atuação do Rios, tava todo mundo na Europa inteira, meu Deus, olha que... Mas o Rios deve ir para a Europa. A tendência é que ele seja vendido, porque tá chamando atenção não só no Palmeiras, mas na seleção da Colômbia. Exato, mas o meu ponto de vista agora é o seguinte, tá? Aí não é polemizar. Palmeiras, infelizmente, chegou na tampa. O que vier agora é lucro, perfeito? Porque ainda mais com a zaga que vai enfrentar a equipe do Chelsea, porque uma coisa é fase de grupos, outra coisa é mata-mata. Palmeiras, parabéns, mas a sua trajetória termina na sexta-feira. Eita. Bom, Ulisses Costa, é aquela sensação, aproveita bem, porque foi realmente grandioso, bateu o Botafogo, equipes que são rivais recentes, principalmente, e agora tem o Chelsea pela frente. Tem que pensar no próximo compromisso e tem que celebrar o que foi feito até agora. O Palmeiras tem que ser muito mais valorizado, né? Por permanecer na competição. Acho que muitas críticas em cima, principalmente do nosso querido Caramelo, eu acho que você tem que ver o lado positivo, né, do time do Palmeiras. Acabei de elogiar. O que jogou, o que rendeu, teve muito mais posse de bola. Era para ter vencido por uns 3 gols de diferença, porque teve muita qualidade. É um time muito bem montado pelo Abel. Não é que o Botafogo não conseguiu jogar. O Botafogo, não é que o Botafogo foi mal. O Abel montou uma estratégia correta, diferente do jogo contra o Miami. Entendeu? Acertando o seu meio de campo, Martínez, Moreno, protegendo mais essa zaga, e o Botafogo teve uma dificuldade tremenda de chegar no gol do Palmeiras. Em determinado momento do jogo eu falei, era um telespectador o Everton, assistindo ao jogo de dentro do campo, porque foi muito bem montado o esquema tático do Palmeiras. Então, fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo para estar falando aí do Palmeiras que atropelou aí o Botafogo no Mundial no sábado. E lembrando, rapaziada, que o pessoal do debate vai estar comentando aí, então convido vocês para estar acompanhando aí. E não deixa de deixar aquele like para nós aí. Fica ligado aí no Verdão, vamos que vamos.
detalhes, por favor. Vamos com informações. Parabéns, meu amigo, bem-vindo aqui ao Sport Center. Uma honra estar falando com você. Você já me quebra logo na hora de entrar no ar, Mariana. Nossa Senhora, muito prazer estar falando contigo. Um abraço também para Jailson e Breiler. Estou direto aqui do Hall da Independência, na Filadélfia. Atrás de mim está o Sino da Liberdade. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque dia 4 de julho é dia da independência nos Estados Unidos. Nós estamos na Filadélfia, uma cidade onde foi assinada a independência dos Estados Unidos. E no dia 4 de julho, na Filadélfia, o Palmeiras entrará em campo contra o Chelsea no Lincoln Financial Field para fazer as quartas de final do Mundial de Clubes. O clube volta à sua preparação hoje, no último domingo, folga para o elenco, mais do que merecida depois da classificação contra o Botafogo. Puderam curtir a Filadélfia, a calorosa Filadélfia, bastante calor por aqui. E agora, hoje, às 4 da tarde aqui da Filadélfia, 5 da tarde do Brasil, voltam a treinar no CT dos Eagles. Filadélfia essa semana será a casa do Palmeiras e os torcedores já estão com as superstições também, porque antes estavam em Greensboro, Green verde, e agora estão no CT dos Eagles, que é um clube verde, a cidade praticamente toda verde. Então os torcedores estão falando, tá tudo verde já é um bom presságio pra gente. O que não é um bom presságio são os desfalques palmeirenses para a partida contra o Chelsea. Além do Murilo, que já estava lesionado e não pôde jogar contra o Botafogo, a equipe de Abel Ferreira perdeu também o Gustavo Gomes e o Piquerez, ambos por suspensão, não poderão entrar em campo. Fica agora a dúvida de quem entrará em seus lugares, se haverá uma mudança de esquema, 3 zagueiros. Muito se discute sobre isso. A partir de hoje, essas coisas, esses mistérios começarão a ser resolvidos. Para também quem está em dúvida, o fã de esporte que está em dúvida, o Gustavo Gomes tomou o segundo amarelo e foi suspenso no primeiro tempo da partida, mas na prorrogação tomou um segundo amarelo no jogo e acabou expulso. Muitos estavam preocupados se em uma eventual semifinal ele já teria uma outra punição por conta desse cartão vermelho. Podem ficar tranquilos, ele não está suspenso. Caso o Palmeiras avance para a semifinal, Gustavo Gomes estará à disposição do técnico Abel Ferreira, mas entra suspenso. Essa foi a apuração do nosso Antônio Chamorro, já está lá no site espn.com.br. E enquanto isso eu volto aí para os estúdios. Aqui está bastante calor. Aí está com certeza muito mais tranquilo, muito mais suave. Aqui eu estou suando já, que está complicado esse sol da Filadélfia, tá? O Thiago, que é um cara que quase não reclama do frio de São Paulo, um adorador de temperaturas amenas, fico feliz que ele está no sol, espero que piore para ele trabalhar e a gente colocar ele todo dia, meio-dia ao vivo aqui no nosso Sport Center, para ele pagar a língua, tá? Obrigada, Thiago, pelas informações, boa sequência de trabalho para você. A gente atualizou o lado do Palmeiras, tem um lado do Botafogo, que aí com Linares, bem menos bom humor, com muitas mudanças e agora uma página virada quer dizer, não literalmente, né? Mas de uma forma bem firme para o Botafogo depois dessa eliminação no Mundial. Pois é, Mari, grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Renato Paiva não é mais o técnico do Botafogo. Ontem, pouco antes da meia-noite, no horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, o anúncio oficial por parte do clube, essa decisão que vem depois de 4 meses dele no cargo e menos de 2 dias depois da eliminação para o Palmeiras, acabou marcando muito essa decisão, essa eliminação nas oitavas de final do torneio. E pela apuração da ESPN, com Antônio Chamorro aqui nos Estados Unidos, com Elton Serra aí no Brasil também, causou desconforto e surpresa para o Renato Paiva. Ele não esperava que isso acontecesse depois da campanha que a equipe teve, apesar dessa eliminação, mas que teve, por exemplo, uma vitória em cima do PSG, atual campeão da Champions, classificando a equipe dentro do que era considerado o grupo da morte nesse torneio. Então, além de tudo, para ele, para o Renato Paiva, segundo a nossa apuração, teve muito da questão de ter sido comunicado pelo Alessandro Brito, diretor de futebol, gestor do Botafogo, e em nenhum momento tem um contato mais formal, algo mais direto, uma conversa também com o John Textor, que, claro, acaba tendo sempre peso numa decisão desse tamanho, nessa mudança. Do lado do Botafogo, o posicionamento é na linha de entender que o técnico não se adaptou ao estilo ofensivo que o clube sempre quer dos seus treinadores. E aí marca muito o que foi essa partida contra o Palmeiras e que a gente ouviu, inclusive, de muitos torcedores, de sentirem que a equipe acabou sendo defensiva demais, a forma como ele escala o time, um pouco mais parecido com o que tinham sido nos 2 jogos anteriores contra os clubes europeus, acabou marcando também essa forma de
perder essa partida, ou seja, só ter conseguido 2 vezes chutar ao alvo, foi muito marcante. Os torcedores estavam muito incomodados também do que a gente pôde acompanhar naquela partida na Filadélfia, principalmente pelo estilo, como a maneira, a proposta colocada pelo Paiva para aquela partida. Os líderes da equipe, depois dessa reunião do Alessandro Brito com o Paiva, foram informados também dessa decisão e depois chega então o comunicado oficial. Renato Paiva então deixando o comando do Botafogo. O elenco ainda está aqui nos Estados Unidos, retorna amanhã para o Brasil, agora sem o Paiva como treinador e com o Botafogo à busca de um novo comandante. Botafogo que é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro e está nas oitavas de final, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, Mari. Linares, a gente vai conversar ainda bastante sobre esse Botafogo e essas mudanças lá do lado do Alvinegro. Então, fala, rapaziada, bora finalizar isso aqui, o vídeo, aquela resenha aqui, eu vou estar comentando aqui a respeito do Botafogo e do Palmeiras, beleza? Então vamos para a resenha aí, e fica ligado no Verdão. Galera, é o seguinte, para finalizar aqui, eu venho aí com alertar vocês aí sobre o jogo do Palmeiras e Chelsea. Vai ser sexta-feira às 22 horas, beleza? Então coloca aí o seu celular para despertar e já deixa programado para não esquecer, beleza? Porque é à noite, né? Ninguém pode estar entretido ali, sai por um rolê, esquece do jogo. Quem quiser assistir o jogo, já deixa programado aí e vamos acompanhar. Lembrando vocês aí, rapaziada, que vai ter um desfalque aí, você sabe disso? Tem o Gustavo Gomes, tem Murilo, a zaga principal não vai estar presente. Então o Abel espera que ele venha fazer. E tem o Piqueires também, né, que tá fora. Aí o Abel vai ter que consertar isso aí durante essa semana, esse período que tem de treinamento para resolver essa parada aí. Tentar aí. Não dá para chutar aqui, cara. Tipo, quem ele vai colocar, certo? Isso aí é interno, é ele mesmo que a comissão dele ali vai decidir o que é melhor. Tem o Mike à disposição, né, para jogar na lateral, enfim, ele pode fazer alguma mudança ali, entendeu? Um improviso, na verdade. Pode improvisar o Mike na lateral esquerda. Ele é um lateral direito, né? Mas um cara profissional, já tem experiência, vem passando por alguns clubes. E é isso aí. Tem ele, pode usar também os outros, tá na reserva, né? Então, eu acho que essa modificação que vai ter aí, acredito que ele vai caprichar bem aí na mudança aí. Ele vai pensar bem no que vai fazer. Vamos só confiar, né? Porque o Chelsea também não é aqueles bicho papão, dá para encarar de igual para igual. Basta o Palmeiras jogar com força, com vontade, que dá para encarar sim, dá para ir para cima. É isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui e até a próxima aí.